Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O texto que nós vamos ler é um texto um pouquinho grande, então os irmãos podem se assentar. Aí a gente vai dar prosseguimento aqui. Como sempre, eu acho que a luz está fraca aqui, né, Giovanni? Só Jesus, hein? Mas uma hora ela melhora. Deus seja louvado por isso. Já cumprimentei os irmãos, quero cumprimentar, está sendo transmitido também? Amém, né? E os irmãos que estão em casa também, que você possa abrir o seu coração e receber essa palavra aí. A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos 10, 17, que a nossa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, você que está em casa aí, abra o seu coração também e receba essa palavra, alimente a sua fé também. Os irmãos que quiserem abrir, os que não quiserem, podem ler aí pela televisão. Livro de Mateus, capítulo 5. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 12. Amém, irmãos? Todos acharam, né? Muito fácil. A maioria aqui frequenta a escola bíblica dominical. E o certo é que você também está no melhor lugar, né? E esse é o dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para nós. Regozijemos e nos alegremos nele, diz o salmista, né? E esse texto, né, irmãos, é um texto conhecido. Mateus 5, do versículo 1 ao 12. Vinícius pregou aqui a semana passada e falou para mim aí do capítulo 5 também, né, Vinícius? Você lembra que você falou isso? Ele pregou sobre Mateus 8, que foi a cura da sogra de Pedro, não é isso? Só que ele citou também o capítulo 5 aí de Mateus. Eu falei, oh meu Deus, tá bom, vamos falar sobre o sermão do monte aí, né? É Deus confirmando a palavra, e isso é bom demais. Então vamos lá, vou ler junto com vocês aí. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Eu acho esse último versículo aí, Jesus ele encerra já fazendo essa colocação aí, né, de quando os cristãos eram perseguidos, né? Hoje, na nossa época, não é tanto, pelo menos no nosso país. Nós sabemos que existem países aí que se você, não sei quem me falou essa semana, que se você for pego com uma Bíblia, se você for pego, voltou, se você for pego com uma Bíblia, você morre e a sua família toda morre também. Nós aqui somos
privilegiados, porque nós podemos carregar 1, 2, 3 Bíblias, né? E não temos esse problema, que Jesus e os discípulos enfrentavam naquela época. E aí ele diz: regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos, se nós estamos aqui é porque nós acreditamos que nós temos uma promessa de ter uma terra prometida para nós também. Assim como aquele povo de Israel tinha aquela promessa que Deus fez para eles e cumpriu, e assim também eu creio que Deus vai cumprir também para a nossa vida também, que tem uma terra prometida para nós, tem uma nova Jerusalém esperando por mim e por você. Diga para o seu irmão assim do seu lado: tem uma nova Jerusalém esperando por você. Aleluia. O texto, queridos, é conhecido. Nós vamos depois, daqui a pouco, nós vamos voltar ao texto aí, para nós estarmos dando mais uma pincelada aí nessas passagens, nesses versículos, né? É um texto conhecido e pregado, e nós sabemos que grande foi a perseguição dos profetas naquela época, principalmente naquela época, né? Na época de Jesus. Isaías foi perseguido, Jeremias foi perseguido, Micaías foi perseguido, os discípulos de Jesus eram perseguidos, né? Ou seja, vários profetas foram perseguidos. Inclusive os discípulos de Jesus, que foram perseguidos por Saulo de Tarso, que inclusive o pastor citou aqui sobre o tema da célula terça-feira, né? Na terça-feira nós falamos sobre Atos 9, né? Onde fala de Barnabé, ali que intercede por Saulo, né? Saulo, ele se converte, ele rende aos pés do Senhor. Ali na estrada de Damasco, ele é tomado por uma cegueira, ele cai ao chão, e quando chega em Tarso, não, em Damasco, ele é visitado por Ananias. Jesus manda o profeta ir lá orar pela vida dele, ele é restaurado, ele volta a enxergar, ele aceita a Jesus, o qual tinha jogado ele por terra, e ele deixa de ser um perseguidor. Os profetas daquela época, os discípulos daquela época, quando ouvia falar de Saulo de Tarso, tremia na base, se bambeava as pernas, né? Então, mas agora nós falamos lá que Barnabé vai encontrar com Saulo de Tarso lá em Jerusalém. Saulo tinha pregado, Paulo já era Paulo, né? Tinha pregado em Damasco, agora vai para Jerusalém, mas assim os discípulos ainda não aceitavam ele, não acreditavam que ele tinha se convertido verdadeiramente. Aí Deus usa Barnabé, né? O Espírito Santo usa Barnabé para apresentar aos discípulos ali Paulo, né? Que agora é Paulo, né? Apóstolo Paulo, e ele começa, a partir dali, ele se torna um dos maiores evangelistas, um dos maiores pregadores a divulgar o nome de Jesus. Mas a palavra desta noite fala sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que tem como uma definição um estado pleno de felicidade, né? As bem-aventuranças, ela significa um estado pleno de felicidade, uma felicidade, um prazer espiritual, uma plenitude de uma alegria pessoal, né? Que você só vai sentir na presença de Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, aí você vai também poder experimentar essas bem-aventuranças, essa felicidade. O salmista vai dizer que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Esse prazer espiritual, essa plenitude espiritual é que nós vamos estar falando sobre esta noite. Nós vamos achar que essas bem-aventuranças, que essa alegria, às vezes pode ser encontrada lá fora,
Não, nós não podemos encontrar às vezes vivendo uma vida dissoluta, uma vida desregrada, encontrar essa alegria espiritual somente na presença de Jesus. Eu e você seremos felizes e bem-aventurados. Pergunta para o seu irmão assim: você é bem-aventurado? Tenho certeza que é. Deus nos criou para sermos felizes, para sermos bem-aventurados. E eu creio, querido, que até o final dessa mensagem, você vai entender o que o Espírito Santo quer trazer para o seu coração, para que você fique alimentado, para que você assente isso no seu coração e traga para a sua vida essa plenitude também de ser feliz, dessa bem-aventurança. Você toma posse disso nessa noite? Aleluia! No texto, querido, desta noite, ele expõe características das bem-aventuranças. E também é exposto aqui como deve agir e ser um coração do cristão, através das bem-aventuranças, através do Sermão do Monte. Aleluia. E ele, o próprio Senhor Jesus, é que vai nos ensinar o caminho para essa felicidade, para essa santidade, porque nós sabemos que sem santidade, sem santificação, nós não veremos a Deus. Isso é o que diz a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos aprender, a felicidade e a santidade. Nós aprendemos esses valores como humildade, justiça, misericórdia, coração limpo e outros ensinamentos que são valiosos, né? E vai nos fazer entender como agir para sermos bem-aventurados. É isso que o Sermão do Monte vai nos mostrar. É isso que eu vou repassar com você agora, para que você possa entender e agir e ser um bem-aventurado sobre esta terra também. Amém, queridos? E agora eu volto aqui no texto. Vamos voltar aqui para o versículo 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes. Vamos aprender aqui com o próprio Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus nos aconselha? Coloca aí para mim, Mateus 11, 29. Ele é rápido, hein? O jogo está lá, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Olha só, né? Aqui as bem-aventuranças, no capítulo 3, fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus está dizendo assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Nós não podemos enxergar, querido, um cristão, falar que é cristão, e um cara que se exaspera, um cara que sai dando mal resposta para todo mundo. Como que nós podemos encarar que uma pessoa dessa forma, age dessa forma, seja um verdadeiro cristão? Porque o próprio Senhor Jesus ali, ele está dizendo: olha, sou manso e humilde de coração. Essa é a característica de um cristão. Não é, algumas versões dizem pobreza, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas aqui na versão que nós estamos estudando, fala dos humildes, né? Mas também tem a referência de algumas Bíblias, aí talvez na sua Bíblia está pobreza, não é uma pobreza material, né? É uma pobreza de você reconhecer que você é dependente do Senhor Jesus,
que você depende do Espírito Santo para caminhar sobre esta terra. É reconhecer que sem Jesus você nada pode fazer. Lá em João 15:5 ele diz justamente sobre isso: sem mim nada podereis fazer. É reconhecer que só com Jesus nós podemos todas as coisas. E o reino é daqueles que reconhecem a dependência de Jesus. É isso que ele está dizendo, para você herdar o reino dos céus, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você precisa reconhecer essa dependência. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Os que choram, é o choro de reconhecimento, querido. Quando você peca, está normal para você? Ou tem alguém aqui que pode dizer, bater no peito, não, eu não peco em momento nenhum. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que todos nós somos pecadores e dependemos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Então, querido, esse choro aqui é do choro de quem reconhece o seu pecado, né? Os que choram pelo seu pecado. Quando você vê assim, poxa, eu me afastei da presença do Senhor, então eu preciso desse choro. Ou, às vezes, você chorar na presença de Jesus, chorar na presença do Espírito Santo. Nada se compara quando você se quebranta na presença do Espírito Santo. Quando você reconhece a presença dele ali, quando você reconhece que você é um pecador miserável e você se derrama na presença dele. É o choro de quebrantamento, é o choro na presença dele. Às vezes até mesmo chorar pelo pecado do outro, né? Ou às vezes você ficar contristado no coração por causa do pecado do outro, né? Então assim, os que choram, versículo 4, né? Bem-aventurados os que choram, porque herdarão a terra. E aqui, querido, depois lá no final da mensagem, você vai entender que eu quero trazer uma reflexão em cima desse versículo também, porque ele diz aqui que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, no versículo 5, né? Nós estávamos no 4, não é isso? Agora o 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero fazer uma reflexão no final da mensagem, agora não, sobre esse versículo também. O apóstolo Paulo aqui vai dizer em Gálatas, queridos, falando sobre os dons do Espírito Santo, né? Ele vai falar que um dos dons do Espírito Santo é mansidão. Ou seja, e aqui a palavra no capítulo 5, ele está falando que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, você tem esse coração quebrantado, você tem esse coração manso, você tem esse dom de mansidão. Dom de mansidão é ter um coração que não busca vingança, é ter um coração com os frutos do Espírito Santo. Coloca aí para nós aí, Gálatas, acho que é 5:22. Isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Olha que coisa linda. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pode voltar lá. Amém? Então, os mansos, aqui no capítulo 5, ele está dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, querido, nós precisamos ter esse coração manso, né? Esse coração transformado, esse coração regenerado. Outra coisa que eu costumo dizer é que eu não consigo entender se você se converteu e não tem esses dons do Espírito Santo comandando a sua vida. Nós precisamos, querido, se você entregou a sua vida para Jesus, se você verdadeiramente aceitou a Ele, abriu o seu coração para Ele, deixa esses dons que está lá em Gálatas, depois você medita nisso aí também, entrar na sua vida, porque
até mesmo aqui Jesus no Sermão do Monte, ele fala sobre esse dom aí. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? E é isso que o apóstolo Paulo deixa para nós lá também. Vamos adiante, versículo 6 então. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Não de justiça dos homens, mas de justiça de Deus, queridos. Que nós venhamos ter esta fome e sede dessa justiça, e que a justiça dele venha prevalecer todos os dias na nossa vida, querido. Nosso desejo, essa fome e sede, né? Jesus, ele disse certa vez assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que coisa linda. O próprio Senhor Jesus aqui, ele dá o sermão e ele nos ensina nessa passagem, onde ele diz que a comida dele consiste em fazer a vontade daquele que enviou e realizar a obra dele. Deixa essa justiça também prevalecer na sua vida, porque existe uma cidade santa nos esperando. Versículo 7, as misericórdias, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que coisa linda também, hein? É mostrar-se compaixão e perdão, refletindo o amor de Deus nas nossas vidas. É refletir o amor de Deus na vida do cristão. Querido, não tem como você ser um cristão e o amor de Deus, a presença dele, não refletir na sua vida e na minha vida. Nós precisamos de deixar refletir em nós também, ser misericordiosos, porque senão nós não vamos alcançar misericórdia também do Senhor. Como está a sua vida como cristão? Você tem usado de misericórdia com o seu irmão, com o seu próximo? E muitas das vezes, querido, não é nem com o irmão, não o irmão de sangue, nem irmão de igreja, às vezes lá fora. Será que nós temos usado de misericórdia? Nós precisamos refletir também sobre isso, porque a nossa vida como cristão, ela não é só para os irmãos aqui na igreja, não. É para as pessoas que estão lá fora. Não é só para os crentes também de outras denominações, não, né? É para as pessoas ímpias. Elas precisam olhar para nós, e essa vida de cristão nossa precisa ser refletida também. Em Mateus 5,16, a Bíblia vai dizer assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu não ia nem pedir ele para colocar, não, porque esse versículo aí eu aprendi ele e guardei ele no coração. Tem alguns versículos aqui no coração. Então, queridos, as misericórdias, nós precisamos deixar as misericórdias do Senhor refletir também na nossa vida. E eu te pergunto mais uma vez: como está a sua vida como cristão? Essa luz aí de Jesus, que quando ele fala assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus, através da sua vida. Amém, queridos? Vamos lá, versículo 8 agora. Eu vou acompanhando aqui e lá na coisa. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ser puro, querido, é ter um coração sem raiz de amargura e de maldade. E eu volto a perguntar a pergunta para vocês: como que está o seu coração nessa questão? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Será que com o coração do jeito que às vezes nós possamos nos encontrar em algumas vezes, será que nós vamos conseguir ver a face do Senhor? Será que nós vamos poder olhar para Ele e falar: vinde benditos de meu Pai? Ou apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Então, querido, nós precisamos, essas bem-aventuranças aqui, eu quero trazer para esse lado, para nós estarmos refletindo como que está o nosso coração. Tem alguma raiz de amargura, né? Nós temos que ter um coração sem maldade, sem orgulho, focado em agradar a Deus,
e buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Versículo 9. Deixa eu tomar água aqui primeiro. Estamos caminhando para o fim aqui, irmãos, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que falta 20 para as 9. 10 para as 9 eu entrego o microfone para o pastor. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você é filho? Pergunta para o seu irmão assim, você é filho? Sim, você recebeu a ele, então você é. Lá em João 1,12 também, não precisa pôr não, viu, João? Ele diz assim, mas a todos quanto receberam, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. É que às vezes eu gosto de exercitar, viu? Eu não anoto o versículo, mas às vezes eu gosto de exercitar. Eu quero ficar parecido com o pastor Marcel, quero ficar parecido com os irmãos aqui que pregam. Tem mais um pastor aqui hoje, né? Visitando nós aí. Eita glória, hein? Onde é que eu estava mesmo? Versículo 9. Os pacificadores, né? Todo filho, querido, ele tem que ter esse sentimento de ser um pacificador, aquele que promove a paz, promove a reconciliação, ajuda a evitar conflitos, e não aquele que traz conflitos, às vezes até mesmo para dentro da igreja, queridos. Isso não pode. Isso nós temos que refletir o caráter de Deus. Promova a paz e seja um agente pacificador, porque é para isso que Deus nos chamou, para isso que nós aceitamos a Jesus, para nós sermos transformados e transformarmos também pessoas lá fora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos caminhando aí, versículo 10 agora, diz assim, os perseguidos, né? Olha só, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só, todas as promessas aqui, queridos, promessas para nós herdarmos o reino dos céus. Quando o próprio Senhor Jesus, que faz esse sermão do monte, ele deixa esse recado para nós, que depois de 2000 anos nós estamos aqui meditando nessa palavra, meditando nesse sermão, para que nós possamos também prosseguir com a nossa caminhada e um dia nós chegarmos frente a frente, face a face com o Senhor Jesus. Os perseguidos por causa da justiça. Esta é a justiça, não se refere à justiça de homens também. Se você for somente por você, às vezes, ser um cristão, às vezes você é excluído, né? Às vezes você não é nem aceito em determinados lugares, né? Isso, às vezes, é até bom, porque se você não pode falar de Jesus aonde você está, é melhor que você não esteja lá, né? Então, muitas das vezes nós somos excluídos por viver os valores do reino, viver em integridade, em amor e em obediência. E a Bíblia diz para mim e para você, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vitória. Só falta um pedacinho aqui agora, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Jesus, ele está reconhecendo que os seus ensinamentos, às vezes, ia trazer barreiras, como trouxe lá no passado, como os apóstolos, os discípulos dele, né? Aqueles que pregavam o evangelho, que divulgavam e disseminavam o evangelho dele, também sofreram perseguições e tiveram barreiras, né? E na nossa caminhada, mas nada, querido, se compara às promessas que o Senhor fez para nós. Também não precisa pôr não, João. 1 Coríntios, só anotei aqui o versículo 2,9, diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Versículo 11, para nós estarmos caminhando aqui mesmo para o fim. Bem-aventurados sois quando por minha causa, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós.
Aleluia. Jesus, ele está dizendo aqui que uma pessoa que por causa do Evangelho nós possamos ser ofendidos, podem ser lançados difamações, mas Jesus está dizendo assim: regozijai-vos, vocês têm um galardão, você tem uma recompensa celestial. Diga para o seu irmão aí: você tem uma recompensa celestial. Aleluia, querido. Essa recompensa, as perseguições surgem, queridos, porque os valores do reino de Deus não se encaixa no mundo. Então, aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, essas são as perseguições por causa dos valores do reino de Deus ser contrário aos valores do mundo. E eu quero aqui, querido, encerrar e fazer uma conjecturação, como eu disse lá no início da mensagem. Agora eu vou deixar só por conta lá do João. Eu quero fazer essa conjecturação aqui do versículo 3, Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Grava esse versículo. 5 agora, João. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E eu quero encerrar a mensagem com Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Põe na tela aí. Olha o que João deixa para nós, para confortar os nossos corações. Ele diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, que são essas aqui, passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Vocês herdarão a terra que está aí em Apocalipse, que João apresenta para nós aí. Vocês herdarão essa terra. Se você se identificou com esse sermão do monte, com essa mensagem, você é um bem-aventurado. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar, convido o pastor Marcel, vou estar orando, entrego o microfone. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor falou aos corações. Deus, abençoa também aqueles que estão em casa, Senhor, testifica no coração deles sobre esta mensagem. Pai, que os irmãos que chegaram aqui nesta noite, Pai, que eles possam meditar depois desse texto do Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, serem bem-aventurados e serem felizes, Pai, e que um dia nós possamos encontrar nesta cidade santa que o apóstolo João deixou para nós aí, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.